Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse nosso curso de discipulado inicial. Estamos continuando, estamos crescendo e aprendendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito bom estar aqui com vocês, estou muito feliz de poder estar transmitindo essas palavras aqui para você de maneira gratuita. Graças a Deus, agradecemos mesmo a Deus por todo o material, por toda a estrutura que temos aqui e podemos distribuir isso sem cobrar nada de ninguém, porque temos podido fazer isso, tá bom? Isso é muito importante, nós ficamos realmente muito felizes, muito alegres. Espero que você também esteja muito feliz de estar recebendo esse conteúdo e de maneira gratuita aí na sua casa, no seu escritório, no seu lar, onde você estiver assistindo esse vídeo. Deixe o seu curtir aqui no vídeo, isso vai ajudar esse vídeo a se espalhar cada vez mais. Compartilhe essa série de vídeos, esse curso, para que as pessoas possam assistir, fazer, baixar o material aí, o PDF, lerem nas suas casas. E siga-nos também nas redes sociais, em todos os contatos que tiver na descrição desse vídeo, para que você receba outros materiais também que eu estou produzindo para a sua edificação. Esse é o grande propósito de tudo que fazemos, né? Como eu já falei para vocês nas aulas passadas, todos nós temos uma função no corpo de Cristo e tudo é para a edificação desse corpo. Então, eu também, como seu irmão, como um filho de Deus, tenho esse compromisso e tenho dedicado esse tempo de maneira assim muito à vontade, muito tranquilo, tá? Isso não é custoso não, né? A gente não vem aqui, olha como eu estou sofrendo, estou dedicando meu tempo, olha como eu estou pagando preço. Não, isso aqui é um privilégio para mim, irmão. Isso é um privilégio poder estar aqui. Se não fosse Jesus, eu estaria em outros lugares, fazendo coisas erradas com a minha vida, e graças a Deus que eu posso hoje estar aqui junto com você, tá bom? Então vamos seguir aí, ó. Vamos encerrar essa matéria, essa lição 5 nesse dia, e vamos ali para a parte da entrevista pré-batismo e aconselhamento pessoal. Então, seguindo aí no seu material, antes de se batizar, na verdade, antes de ser batizado, né? Só corrigindo aqui uma pequena coisinha, eu sou bastante detalhista, mas é importante a gente prestar atenção nessas coisas, porque nós não nos batizamos. Então, eu não falo o dia que eu me batizei, não, o dia que eu fui batizado. Alguém me batiza, né? Seja nas águas ou seja em outro batismo. O batismo no Espírito Santo não é eu que me batizo no Espírito Santo, é o Espírito Santo que me batiza nele, porque batismo é imersão, né? Nós já falamos sobre isso numa outra aula. Então, mantenha sempre esse entendimento, tá? Aqui, esse pré-batismo, ele está falando realmente do batismo nas águas. Mas eu vou sempre trazer uma pontuação para lembrar você que o batismo nas águas, ele não é um sacramento, né? Como a gente herdou essa mentalidade católica, né? De sacramentos, né? Então, o batismo nas águas para que você seja salvo. O batismo é imersão, e o que nos faz ser salvos é a imersão do Espírito Santo. É a imersão no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não apenas um ato externo de batizar na água. Mas isso eu já detalhei em outras
em outros vídeos aí. Se você precisar voltar, volte lá na matéria que nós falamos sobre o batismo, tá? Então, antes de se batizar ou tornar-se membro, cada pessoa deve receber conselho em particular do seu pastor ou líder, né, ou de algum irmão que esteja caminhando com essa pessoa. Ou um líder de célula, de grupo pequeno, ou o seu discipulador, que é uma linguagem aqui, né? Discipulador é aquele que faz discípulo. Então é qualquer irmão que esteja instruindo você no Evangelho. Essa entrevista deve ser feita por uma pessoa do mesmo sexo, tá? Para receber conselhos sobre como consertar problemas do passado. Então, nós vamos ver aí, Provérbios 19:20 diz. Vamos ver o que diz lá em Provérbios 19:20. Provérbios 19:20. Aí a gente já completa isso aí, Obtenha todo conselho e instrução que puder, e você será sábio para o resto da vida. Então sempre é importante, tudo que nós formos fazer, temos conselhos, né? A palavra de Deus também diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Então quanto mais conselhos nós pudermos buscar, ali vai habitar a sabedoria de Deus. Então diz aí, ouve-o, pontinhos, e recebe a instrução para que sejas, pontinho, nos teus dias por vir, tá? Então isso está numa outra versão, você procura a versão aí e preenche as lacunas. Número 2, para trazer luz a algum pecado que está perturbando a sua consciência. 1 João 1:7 diz, se andarmos eu vou preencher aí para você. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então, para receber perdão, é necessário, pontinhos, confessar o pecado a Deus. E é o que nós vamos ler aqui, Então, nós vamos ler primeiro o versículo ali de 1 João 1:7, que diz assim, mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, que é o que nós completamos aqui na frase. E 1 João 1:9, um pouquinho mais à frente, vai dizer o seguinte, mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tá? 1 João 1:9. Mas às vezes é necessário desabafar e receber a ajuda de um irmão mais maduro e com mais experiência. Confessar os pecados perante os homens é um princípio bíblico. Veja Mateus 3:6. Vamos ver o que diz lá em Mateus 3:6. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. Isso aqui é muito interessante, que está falando lá quando João Batista começou o batismo nas águas, um pouco antes de Jesus aparecer. E o próprio Jesus foi batizado por João nas águas do Jordão. Mas é interessante que João batizava as pessoas e eles vinham confessando os pecados. O Espírito de Deus, ele foi trabalhando de uma maneira tão forte naquelas pessoas que elas entravam na fila e elas iam confessando os pecados. Imagina que coisa linda, irmãos, que coisa maravilhosa, aquela fila de homens confessando os seus pecados e recebendo o batismo de João. Imagine isso, deveria ter sido algo tremendo ali para se ver. Eu gostaria de estar lá para ver essa cena. Em Tiago 5,16 a Bíblia diz, confessai, pois, os vossos pecados, e aí tem os pontinhos, você vai completar com a seguinte palavra, uns aos outros, tá?
e orai uns pelos outros para serdes curados. Então veja que o pecado, a prática do pecado, ela é tratada na Escritura como se fosse uma doença, da qual nós precisamos de cura. Então, número 1 aí, muitas vezes convém confessar pecados para receber uma ajuda para endireitar o passado e tomar posse do perdão completo de Deus. Mateus 3, de 5 a 8. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de todo o Vale do Jordão ia até ele, até João, né? Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Então veja bem, o arrependimento ele precisa ser provado pelas ações. Então olha só no número 2 aí, não é uma confissão católica, nem padre, nem pastor, nem pessoa alguma de si mesmo tem o poder de purificar pecados. Só Deus nos purifica de nossos pecados, conforme está lá em 1 João 1, verso 9. Confessamos os nossos pecados uns aos outros porque a Igreja de Jesus, ela tem autoridade para perdoar pecados. Então veja bem lá o que está escrito em João 20, no versículo 22 e 23. João 20, 22 e 23, diz assim, Então soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Então veja bem que Jesus deu autoridade para a igreja para perdoar pecados. Então você pode sim procurar um irmão maduro, um líder, um pastor de preferência, onde você vai poder abrir o seu coração e confessar o seu pecado, seja ele qual for. Isso você pode fazer antes, né, da sua decisão por Cristo, né, no início ali da sua confissão, antes de você decidir que você quer ser batizado nas águas, né, e tomar uma decisão por Cristo, né, ou você pode fazer isso também, ou não, né, porque na verdade você vai continuar confessando seus pecados até o final da sua vida. Isso é uma prática que você não vai fazer antes de um batismo nas águas. A prática de confessar os pecados uns aos outros, ela deve ser feita durante toda a nossa caminhada cristã. Qualquer problema, qualquer peso que nós sentirmos no nosso coração, qualquer dificuldade que nós estivermos de vencer algum tipo de pecado, nós devemos procurar um líder, um irmão, um pastor e confessar esse pecado, seja ele qual for, tá? Aqui nesse contexto da apostila, nós estamos falando muito a respeito daquela pessoa que está chegando agora e que está com uma carga do mundo de pecado, com uma mochila nas costas, digamos assim, né? Pesada, cheia de pecado e precisando confessar, olha, eu fiz tal coisa, olha, eu traí minha esposa, olha, eu roubei, enfim, irmãos, pecados dos mais absurdos possíveis que você tenha cometido, é importante confessar, tá? E é disso que nós estamos falando aqui. Se você confessou seus pecados a Deus, Ele lhe perdoou. Porém, se tiver qualquer coisa que ainda está lhe perturbando, ou se você gostaria de desabafar sobre qualquer coisa, pode conversar agora com seu líder. Certos pecados do passado, como por exemplo, homicídio,
né? Aqui entra já questões que já são mais sérias: adultério, prostituição, masturbação, roubo, homossexualismo, sexo com animais, aborto provocado, brigas, etc. Esses pecados, eles deixam marcas profundas. Se você tem sofrido com qualquer desses pecados e ainda está sentindo o peso e gostaria de receber um conselho, oração e ou ajuda para ser curado, você tem a liberdade de falar agora. Então procure alguém maduro, um pastor, um líder, e confesse esses pecados. Se você gerou filhos fora do matrimônio que não estão morando com você, é preciso providenciar assistência financeira e também espiritual, porque você é responsável. E aí tem um texto lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. 1 Timóteo 5, 8, diz assim: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Então veja bem, meu irmão, minha irmã, se você tem algum filho fora do casamento, não deixe de dar assistência financeira, emocional, espiritual, porque você é responsável. Você é responsável. E eu vou além. Se for possível, você restituir o seu relacionamento. Se você é homem, você que está me escutando agora, se você é homem e você tem um filho fora do casamento e você agora está conhecendo Jesus, mas você deixou para trás um filho que você não era casado na época, era uma namorada sua, enfim, era um relacionamento que você teve e de repente até esse filho por acidente aconteceu. Você precisa assumir o seu papel de pai. Você precisa ser homem agora e assumir o seu papel de pai. Porque Jesus, ele perdoa nossos pecados, ele joga no mar do esquecimento o nosso passado, ele não leva em consideração os tempos de ignorância quando nós não conhecíamos Jesus, mas você precisa tomar uma atitude. Agora você conhece a verdade. Agora você precisa amar esse filho, você precisa criar esse filho, você precisa ser pai. Você não pode abandonar essa criança. Então isso é muito importante. Eu estou aproveitando esse tempo aqui para trazer essa lição. Se você é mulher e você está ouvindo essa palavra, traduza isso para a sua parte aí. Se você deixou esse filho com alguém, você precisa ser mãe desse filho. Mas eu quero falar aqui com homens, porque geralmente o que acontece com os homens. Os homens fazem os filhos, abandonam as mulheres e deixam as mulheres à mercê da sociedade com um filho para criar, e os homens seguem as suas vidas, e não é assim que funciona, irmãos. Se você é homem e está me ouvindo, assuma o seu papel de homem, vá criar esse filho, e eu vou além. Se for possível restituir o relacionamento com a mãe desse filho, faça isso. Faça isso. Pregue o evangelho para essa mulher, para essa menina, traga ela para o Senhor e, se for possível, reate esse relacionamento para que esse filho tenha um pai e uma mãe presente. Se for possível, faça isso. Se não for, se essa mulher já estiver casada, já estiver com outro homem, enfim, aí você deixe para lá, mas não deixe de ser o pai dessa criança. Não deixe de influenciar essa criança, porque ela ou ele é seu filho, não vai deixar de ser seu filho. Então você precisa assumir o seu papel de pai aí nessa questão, tá? Vamos seguindo aí. Romanos 12, 18 diz
se possível, ele vai dizer aí os pontinhos, quanto tem de paz com todos os homens. Então vamos ler aqui Romanos 12, 18. Vamos ver o que está falando aqui essa palavra. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Então veja a versão aí dessa palavra e complete. Então aí ele faz a pergunta: você tem paz com todos? Você deve pedir perdão de qualquer pessoa da qual você tem guardado ressentimento, mágoa, que tem lhe ofendido, ou com quem você não fala, está de mal ou tem inimizade. Quando você for pedir perdão, é bom aproveitar a oportunidade para explicar para a pessoa como Jesus tem transformado a sua vida. Se não for possível pedir perdão face a face, escreva uma carta ou ligue para essa pessoa, mas é importante que você se reconcilie com essa pessoa. Como está a sua vida familiar? Se você cometeu algum pecado contra o seu cônjuge ou seus pais, veja como exemplo a lista no número 3, no item 3 lá. Que você ainda não confessou e pediu perdão a eles, faça isso o mais breve possível. Ao humildemente confessar e pedir perdão, você ganha uma oportunidade para testificar da sua nova vida em Jesus. Número 7. Como uma demonstração de arrependimento sincero, você deve fazer restituição de qualquer coisa ou dinheiro roubado, se for o caso, né? Mesmo que você não tenha o objeto, o dinheiro, ou por alguma razão não dá para devolver na hora, procure o ofendido, confesse seu erro, peça perdão e entre em algum acordo de como e quando você poderá fazer restituição completa. Isso é importante, irmãos. Olha como é lindo o trabalhar do Espírito de Deus na vida de alguém. Você está sendo honesto nos seus negócios, na escola, com o governo e etc. É importante ser íntegro em tudo. O seu casamento, ele está legalizado? Se você que está me ouvindo, você está ajuntado com alguém, você não casou no civil, é importante você casar, você fazer uma aliança com essa pessoa, né? E diante da sociedade e diante de Deus, você assumir esse compromisso. Muitas vezes as pessoas se ajuntam e ficam com medo de fazer uma aliança, porque já estão ali unidas pensando em separar. E casamento é um assunto sério. Casamento é um só. O que Deus uniu jamais separe o homem. E nós não podemos levar o casamento com leviandade, né? Infelizmente eu não vou ter tempo de aprofundar muito nesse assunto, mas o casamento é algo muito sério. A união de um homem e uma mulher é tão séria que o apóstolo Paulo ele compara a união de um homem e uma mulher com a união de Cristo com a igreja. Você já imaginou Cristo se separando da sua noiva, que é a igreja? Você já imaginou Cristo se divorciando de nós? Então nós precisamos pensar a respeito disso, tá bom? Se você quiser mais informações sobre isso, Mateus 19 vai falar sobre divórcio, sobre casamento, e temos outras palavras bíblicas. Se você ficou com dúvida, coloque no seu comentário aqui que nós vamos estar ajudando você quanto a isso. E eu creio que futuramente eu vou poder também estar aprofundando esse assunto com outro material que trate de casamento e a gente possa falar um pouco mais sobre isso, tá? Número 9, você tem algum vício que está prejudicando o seu corpo? Por exemplo, drogas, bebida, fumo, glutonaria, pornografia, novelas, filmes, séries. Você está viciado em alguma dessas coisas? Deus quer libertá-lo. Nós somos chamados à libertação. Nós, como filhos de Deus, não podemos ter nenhum tipo de vício.
Nós não podemos ser escravos de nada, irmãos. Nada pode nos aprisionar. Um filho de Deus, ele foi chamado para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou, que Cristo nos libertou. Vamos ler lá João 8:36 e vamos encerrando esse vídeo de hoje. João 8:36 diz assim, ó: portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. E 1 Coríntios 10:13, que eu não vou ler, mas você pode ler para não estender demais o vídeo aqui, e eu já preciso encerrar. Então, eu vou ficando por aqui, nos vemos na próxima aula, na próxima lição. Deixe suas dúvidas aqui, deixe seu comentário, curta esse vídeo, compartilhe esse curso com todas as pessoas, envie para o maior número de pessoas possíveis e a gente se vê na próxima aula. Um grande beijo, um abraço para você, fique na paz de Jesus e fui, até mais!